Deus, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Podemos sentar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graças a Deus que nos concede a vitória para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero ler um texto conhecido da igreja, Evangelho segundo escreveu São Marcos. São Marcos, capítulo 1. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 1, verso de número 29, 30 e o 31. Glória a Deus. Graças a Deus. Quero, se assim o Espírito Santo nos ajudar, vamos falar sobre curados para servir. Amém? Glória a Deus. Diz o texto sagrado. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. E então, chegando-se a ela, tomou pela mão, levantou-o, e a febre o deixou, e o serviu. E a igreja diz: Amém. Graças a Deus. Só apenas esses 3 versos para a nossa meditação. Palavra bem conhecida da igreja, uma palavra que nos traz à memória que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Entendemos que Jesus Cristo estava entrando na casa de Simão Pedro quando acontece esse episódio. Segundo o Evangelho de São Mateus, no capítulo 8, Jesus está descendo do monte quando um homem se aproxima, era leproso, e o texto bíblico diz que este homem, rogando, lhe disse: Mestre, se tu quiseres, tu pode me fazer limpo. Jesus cura aquele homem e ele saiu glorificando a Deus. De igual modo, Jesus entra na sinagoga após o sermão da montanha, a partir do capítulo 5 até o capítulo 8, até o capítulo 7 de São Mateus. No capítulo 8 ele desce no monte, cura um homem e entra na sinagoga. A Bíblia diz que quando Jesus entra na sinagoga, estava ensinando, quando foi apresentado um jovem que tinha um espírito imundo e gritava no meio da multidão. Jesus repreende esse espírito, manda que ele se cale, e no mesmo instante a Bíblia diz que este espírito dá um brado muito forte e logo deixou o moço. E o texto bíblico diz que houve um alvoroço e um temor no meio do povo, disse: nunca vimos um homem como este, tão grandes coisas ele fez. De igual modo, a Bíblia vai dizer que Jesus sai da sinagoga e vai em direção à casa de Simão, junto com ele a Pedro, a saber, a André, e com Tiago e João. O texto vai dizer que Jesus entra na casa de Simão e logo lhe é apresentado a sogra de Pedro, que estava enferma. A Bíblia diz que a febre tinha atormentado esta mulher de uma maneira tão grande, qual ela estava deitada. E todos aqui sabem muito bem que quando o estado febril de alguém passa-se do seu limite, logo a consequência é visível. A pessoa, ela fica moribunda, ela começa a ter calafrios, ela sente frio e um calor insuportável, começa a suar aquele suor gelado, e ela se bate o queixo porque está com febre. E geralmente nós entendemos que a temperatura saiu do normal e é vital que não tomar logo uma medicação causa uma convulsão, porque o corpo físico é levado a temperaturas altas e por isso que o ser humano não suporta. Quando eu olho para esse texto, eu vejo uma mulher que está em um estado febril. Ela está em um estado que não é uma doença grave, mas ao mesmo tempo pode até levar à morte, porque o corpo humano, ele não suporta uma temperatura tão grande. Então, quando alguém lhe apresenta esta mulher,
o texto de Mateus vai dizer que Jesus toca nesta mulher, e de igual modo Lucas vai dizer que ele repreendeu a enfermidade e a febre a deixou. Então entendemos alguns princípios, e é sobre isso que eu quero comentar em alguns minutinhos com os meus irmãos. Existem 3 tipos de cura contida no verso de número 31. Quais são as curas que encontramos aqui? Entendemos que ao toque de Jesus, esta mulher ela é curada instantaneamente, de igual modo que a atitude e os fatos seguintes nos levam a entender que o Deus que sara ainda é o mesmo, não importa a situação ou estado deplorado da enfermidade. Deus é Deus e não muda. Deus é Deus e quando Ele decide curar, Ele cura. Não importa se é a enfermidade da alma, não importa se é tormenta no corpo físico, Ele decide curar e está curado, e ninguém pode impedir quando Ele quer curar. Jesus curou num dia de sábado e alguém queria lhe prender por causa da cura. Jesus curou no meio da sinagoga um homem que tinha a mão mirrada. Jesus chama para o meio do povo. Isto é incrível. Quantos dias, quantos anos, quem sabe, quantos cultos teve naquela sinagoga, quantos glórias, quantos hinos cantaram, e todo dia aquele moço estava no meio deles. Mas a Bíblia diz que Jesus chama este moço para o meio e manda-lhe estender a mão, e a sua mão, que era ressequida, foi estabelecida, porque o Deus a quem servimos, não importa o grau e a temperatura da enfermidade, Ele é o Deus que cura e está curado. Ele é o Deus que sara, está sarado. A Bíblia nos ensina, capítulo 15, se não me foge a memória, do livro do Êxodo, o Senhor aparece lá no verso 26, se não estiver enganado. Ele olha para a nação de Israel no meio do deserto e começa dizendo: eu sou o Senhor, o Deus, anda na minha direção, anda nos meus preceitos, obedece os meus caminhos, anda direito, conforme tudo que eu ensinei, porque há de ser que eu não colocarei no meio de vós a enfermidade, eu tirarei, porque eu sou o Deus que sara, o Senhor que sara. O Deus que sara é o mesmo, Ele não mudou, o tempo passa, mas Ele continua fiel, as coisas avançam, a enfermidade do século está atingindo a juventude, atingindo a sociedade, mas o Deus que cura, Ele ainda é o mesmo. Eu não sei a que tipo de enfermidade está te acometendo, mas de uma coisa eu tenho por certo: o Deus que sara estar aqui nessa noite. Talvez a tua enfermidade não seja física, talvez a tua enfermidade seja na alma, talvez a tua enfermidade seja emocional, mas o Deus que sara, Ele está aqui para fazer milagre extraordinariamente. Louvado seja Deus. Existem 3 tipos de cura nesse texto, verso de número 31. Então, chegando a ela, o tocou, e o tomando pela mão, a febre o deixou. Primeiro tipo de cura, cura física. Jesus é o Senhor de toda a história. O capítulo 2 do mesmo livro do Evangelho segundo escreveu São Marcos, o capítulo 2 vai dizer diferente, que Jesus começa a cura de dentro para fora. A Bíblia vai dizer que a multidão que estava tão grande na casa de Simão, era tanta gente para ouvir o mestre, os seus ensinamentos, arrastando a multidão, era tão grande. Mas o texto vai dizer: isso é magnífico, porque há momentos que a gente precisa se aproximar de Jesus. Paulo disse: olha, por 3 vezes eu pedi que me fosse tirado o espinho da carne, mas ouvi a resposta do Senhor Jesus, que disse: a minha graça te basta. Há momento em que nós temos que nos aproximar de Jesus, mas há momento que não existe força nenhuma para se aproximar de Jesus. No caso do capítulo 2, a Bíblia vai dizer que existia 4 homens e um paralítico, e eles, vendo a fé, chegaram até Jesus, mas a multidão era tão grande que não cabia para entrar. Então tiraram o telhado e desceram o paralítico até onde Jesus estava. E quando este homem chegou, Jesus começa a cura de dentro para fora, porque há momento na vida do crente
sociedade, em paz com os nossos irmãos, então logo somos curados por dentro. Então no capítulo 2, Jesus olha para aquele homem paralítico e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. A Bíblia diz que os fariseus começaram a cochichar e a pensar, dizendo: mas quem é este que só pode perdoar, dizendo: perdoados estão os teus pecados, se só existe Deus que pode perdoar pecado? Jesus disse: para que saiba que o Filho do Homem tem poder e autoridade sobre a terra, olha para o paralítico e diz: filho, assim te digo, levanta e anda. Jesus cura por dentro, mas fisicamente ele não deixa passar batido, ele cura por dentro. No caso da cura da sogra de Pedro, Jesus entra na casa dele e lhe foram apresentados. Isto é magnífico, porque o que nós fazemos aqui no momento da oração intercessória, no momento da leitura, é interceder. Olha, nós apresentamos fulano que está enfermo, nós apresentamos. Isto é levar alguém até Jesus. A fé destes 4 homens foram suficiente, porque o texto diz que Jesus, vendo-lhe a fé, cura o paralítico. Ora, há momento que alguém está enfermo, não consegue chegar a Jesus, mas o Jesus que cura, e tem alguém que tem a possibilidade de levar, então precisa arrastar. Então aprendo algo aqui, que quando alguém está ferido, quando alguém está enfermo, quando alguém está na sua mazela da enfermidade, eu como cristão tenho a obrigação de levar ele até Jesus, porque o Deus que cura ainda é o mesmo, ele sara todas as doenças. A Bíblia nos ensina que a cura física, porque a cura física, Jesus toma esta mulher porque alguém apresentou para Jesus. Alguém chegou e disse: olha, mestre, a sogra de Pedro está moribunda, está doente, a febre está tão grande que essa mulher, ela não consegue fazer nada, ela não consegue nem se levantar do seu leito, porque ela está moribunda, a febre apertou. E alguém apresenta, Jesus vai até ela e toma pela mão. Jesus nos ensina nessa noite que ao tomar pela mão, ele fala de cura física, pegar o que é material. Jesus está nos ensinando, essa palavra vem de encontro a mim e a você nessa noite, que ao tomar, como Marcos diz, Mateus diz que ele tocou. Não importa se ele pegou pela mão ou se ele tocou, o importante é que algo aconteceu. Porque a cura foi instantânea. Cura física. Tem muita gente enferma, irmão. Isso é pelas moléstias da vida, pelas doenças do século. Tem muita gente doente. Porque o que nós entendemos é que quando a alma está ferida, quando existe alguém que está doente emocionalmente, logo o seu corpo físico vai mostrar os resultados dessa pessoa. E Jesus, sabendo disso, ele cura esta mulher. Ele pega-o pela mão e coloca de pé. Porque o ato aqui é magnífico. Jesus não só ordena, porque ele tinha autoridade e ele poderia dizer: febre, sai desta mulher, e ela ser curada. Mas Jesus faz questão de ir até ela e toma pela mão. Isto é cura física. Jesus está curando, mas também está dando estrutura para ficar de pé. Eu não sei se você vai receber, mas eu já recebi a minha parte. Jesus está curando e está tomando pela mão, dizendo: eu te ponho de pé. Talvez as circunstâncias da vida, as lutas, a angústia, a perseguição, as afrontas, a enfermidade tem te colocado para baixo, mas o Senhor, ele veio aqui para dizer: eu te curo, eu te curo, eu te saro, eu te curo, e ainda te coloca de pé para a glória. Este é o primeiro princípio. Qual é o segundo princípio? Qual é a segunda cura? Cura emocional. Jesus, ele olha para ela e toma pela mão. O ato de Jesus tomar essa mulher pela mão, ele fala muito sobre dar força emocionalmente para esta mulher. Ele está dizendo para ela assim: não é o suficiente a cura, se não for suficiente, eu vou te curar emocionalmente. Tem muita gente dentro da igreja, senhores obreiros, que estão doentes emocionalmente. As emoções, ela causa as doenças da alma. As emoções é a causa de muitos cristãos estar fracos na fé. As emoções, elas causam porque muitos cristãos têm desanimado no decorrer da sua jornada por alguns motivos. E qual é o motivo? É entender que ele foi ferido por alguém e está amargurado, está angustiado. E ao
o Deus que cura a emoção de crente estará aqui. O salmista se depara com uma situação tão grande que ele chega a dizer, emocionalmente o salmista estava abalado, porque ele chega a dizer, ô minha alma, por que estás abatida? Olha a conversa, não é uma conversa de alguém, de dois amigos, é o próprio Davi conversando consigo mesmo, dizendo, minha alma, por que você está abatida? Por que estás angustiada dentro de mim? E por que me perturba? Creia em Deus, espera nele, pois ainda eu louvarei. Meu irmão, eu não sei se você vai entender, mas o que o salmista estava dizendo é simplesmente isso, a minha alma, você está ferida, mas existe uma promessa liberada por ele, eu ainda espero nele, como eu disse há 15 dias, Jó dizendo ainda que ele me mate, nele eu confiarei, e o nome do Senhor é glorificado. Então a segunda cura emocionalmente. Tem muita gente emocionalmente dentro da igreja ferido, porque o irmão não deu a paz, e é bem a besteira, é porque alguém comentou alguma coisa e ele não gostou, ele ficou ferido, e isso vai causando um câncer espiritual. Tem muita gente que até levanta a mão, ele até chora, ele até profetiza, ele até diz que vai para o céu, mas lá dentro ele está arrebentado por dentro. E veio aqui, e esta palavra, Isaías disse, a palavra do Senhor não volta vazia, e ele estará aqui neste recinto, e Deus está te dizendo, meu filho, eu sou o Deus que cura a tua alma. Por alguns princípios você pode estar enfermo fisicamente, mas se a alma estiver com saúde, você tem esperança. Agora você pode estar bem fisicamente, se a tua alma está enferma, logo a esperança já tem se desvanecido. É por isso que Jesus entra na casa de Pedro, e quando Jesus entra na casa, algo acontece. Isso é maravilhoso, porque o texto vai dizer a seguinte maneira, que então chegando a ela, o tomou pela mão. Jesus foi até esta mulher. Isso aqui é magnífico, isso aqui é sublime. Sabe por quê? Porque simplesmente falaram dela para Jesus que ela estava enferma, mas Jesus decidiu até ela. Eu não sei se você crê, mas eu acredito que ele veio e estar aqui para te dizer, meu filho, aonde é que está doendo? Aonde é que está a tua dor? Aonde é que está a tua angústia? Aonde é esta ferida que tem te causado tanto dano? Aonde está este projeto que você maquinou no teu coração e muitas vezes tem te deixado para baixo, tem te colocado para o desânimo? Mas Deus nessa noite, por essa palavra, Ele vem dizer, eu sou o Jeová que cura. Eu curo a alma do ferido e liberto ele das suas prisões espirituais. Então, segunda cura emocional. Jesus cura fisicamente, amém? Jesus cura emocionalmente, porque Ele é o Senhor, Ele toma pela mão, Ele dá força, Ele dá força, Ele dá força, Ele dá força. Então, verso 31 é uma divisão de água muito grande na vida desta mulher, porque era uma mulher que estava acamada, só que Jesus vai até ela. Isso é magnífico. Primeira lição que eu posso destacar: alguém apresentou ela para Jesus. Talvez essa mulher conhecesse Jesus, e talvez sim, acredito eu. A Bíblia não diz o seu nome, mas a Bíblia vai nos trazer esta ideia, porque alguns tempos atrás Pedro foi impactado por Jesus quando disse: olha, venha após mim, eu te farei pescador de homem. Imagina este homem chegando na sua casa dizendo: a partir de hoje estou largando minha profissão. Como assim? Você vai ser o quê? A partir de hoje eu vou seguir a Cristo. Quem é esse Jesus? Então esta mulher, eu acredito que ela foi anteriormente apresentada a Cristo. Isto nos dá uma ideia que esta mulher também era do aconchego, estava próxima de Jesus, estava próxima. Pedro era sogra de Pedro, então ela estava próxima a Jesus. Então dá a ideia de que nós estamos aqui na mesma família.
e te dou paz ao teu coração. Então ele cura fisicamente e ele cura emocionalmente. Porque as emoções, ela parte da mente ao coração e expande para todo o corpo. Você já viu alguém emocionalmente abalado? A pessoa está fisicamente bem. Aconteceu um acidente ali ou acolá. A pessoa está fisicamente bem, não tomou um arranhão. Mas ela está desabando de chorar, porque por dentro, irmão, deixa foi. Exatamente. A tradução não permitia isso, né? Que um homem tocasse uma mulher. Isso aqui é magnífico. Jesus quebra as regras e o princípio para dizer: eu curo da maneira que eu quero. E ainda toma-o pela mão. Por isso que Mateus vai dizer que ele só tocou. Ele só tocou. Lucas diz, como médico historiador, ele diz que a febre estava tão grande e Jesus repreendeu e a febre deixou. Mas Marco vai no profundo e diz: ele pegou na mão e levantou de volta. Eu não sei há quanto tempo você está esperando ser levantado pelo Senhor, por emocionalmente está ferido, mas Deus está dizendo: eu curo nesta noite para te dar a vida e vida com abundância. Graças a Deus. Ele toca, ele levanta, ele toma-o pela mão. E é magnífico, porque aqui o que Marcos está narrando, Jesus não abre a boca aparentemente. Vamos ler o verso de número 31. Olha o que ele diz: então chegando-se a ela, tomou pela mão e o levantou. Imediatamente a febre o deixou, aí o serviu. Olha, deixa eu te dar um recado. Aqui Jesus não abre a boca, é somente no toque. Há momento nas nossas vidas que nós estamos esperando o profeta X ou a profetisa X para dizer: se estou contigo, eu te curo, eu faço isso e aquilo outro. Mas isso aqui é toque. A mulher com fluxo de sangue, essa mulher que passou 12 anos padecendo pelos costumes da mulher, com aquele fluxo descendo 12 anos, gasta tudo que tem, a medicina não consegue. Ela tem uma ideia: se eu tocar, eu vou ser curada. Esta mulher não abre a boca, e igual ela não poderia estar no meio da sociedade, porque ela é considerada como inunda, mas ela vai no meio da multidão, diz: eu quero tão somente tocar. E é incrível, porque Jesus, isso aqui é magnífico, porque Jesus, ele não se vestia diferente do judeu. As suas vestes eram do judaísmo, era normal. Jesus era igual a todo mundo que estava ali. O diferencial era que quem tocasse nele saía a virtude das suas vestes. As vestes de Jesus aparentemente eram humanas, mas o que estava por dentro tem poder para curar qualquer enfermidade. Eu não sei o que você veio buscar, mas eu tenho por certo que o Deus que está aqui tem cura para a tua alma e para o teu coração, e o nome dele vai ser glorificado. Cura física, cura emocional, e a cura, e a última que eu deixo para os meus irmãos, a cura espiritual. A emoção, o emocionalismo de alguém, quando se encontrar abalado, leva logo este perder a esperança e a fé. Porque quando estamos emocionalmente abalados, entendemos que o corpo físico vai demonstrar os aspectos da enfermidade que está por dentro. Porque o homem, ele passa, ele deixa de ser alegre, feliz, está sempre sorrindo, para viver momentos de solidão, porque ele para refletir sobre as suas feridas e sobre os seus males. Jesus vai de encontro a esta mulher, pega-o pela mão e levanta. Isso dá uma ideia da cura espiritual, porque o texto diz que a febre o deixou. Jesus não abriu a boca, Jesus não mandou a febre sair, foi só tocar na mão da mulher e ela, a febre, desapareceu. Existem temperaturas, isso aqui, escute o que eu vou te dizer. Existe temperatura, nós que somos pentecostais, entendemos
entendemos que muitas vezes a temperatura do ambiente é que faz o crente. Neste caso, esta mulher estava pegando fogo, mas não tinha nenhum ambiente espiritual aqui. Mas quando Jesus entra na vida desta mulher, entrou na casa, toca, punha ela de pé, algo extraordinário acontece. O que era a temperatura física do corpo vai embora. E agora esta mulher é aquecida pelo Espírito de Deus através de Cristo. Jesus toca nesta mulher para dizer para você, para dizer para mim, que ainda existe solução, ainda existe solução para a tua causa, para a tua problema. Cura espiritual. E o texto vai dizer que a febre o deixou. Ela já está de pé, a febre vai embora, e agora o verso se encerra dizendo que ela o servia. Isso aqui é magnífico. Isso aqui é a palavra-chave do texto. Porque o que o homem não consegue fazer, ele faz. Mas a ideia aqui, e eu vinha conversando com Deus, já faz alguns dias que esse texto está no meu coração, e eu conversando com Deus, eu falava, para que eu quero ser curado, se eu não sirvo? Para que eu estou pedindo cura, se eu não vou servir depois da cura? Então tem muita gente doente dentro das igrejas, e vai continuar doente, porque não vai servir após ser curado. E está na fila do SUS aí, há muito tempo, dizendo, Senhor me dá, 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 Senhor eu quero, Senhor eu quero, Senhor eu quero, Senhor me dá, mas não quero dizer, Senhor, eu quero te servir, eu quero ser melhor, eu quero ser mais crente, eu quero servir melhor. Então vai continuar do mesmo jeito. Esta mulher, ela nos ensina que a cura que foi instantânea refletiu no seu espiritual e no serviço da comunidade. Ela se levantou. Jesus toma pela mão, coloca esta mulher de pé, e ela começou a servir. Então entenda algo: curado para ser servido. Uma mulher curada, ela não tem amargura. Um jovem curado, não existe tristeza. Um obreiro curado, ele tem a chama viva do Espírito Santo. Um homem curado, ele não se importa com as aflições do presente momento, porque a esperança dele está em pé. Então precisamos entender, se somos curados ou ainda estamos na fila, esperando. Esta palavra vem me ensinar e dizer, eu preciso ser curado, mas eu preciso também acordar para servir Ele. Porque quando Jesus cura esta mulher, ela se levanta. E no momento em que ela se levanta, ela passa a servir a Jesus e a multidão que estava ali. E o fato posterior é do paralítico que desceu pelo telhado. Então acredito que esta mulher, ao receber tanta gente em casa, a Bíblia não vai falar, mas acredito, e o texto procede em diante, a partir do verso 32, a Bíblia diz que trouxeram inúmeros enfermos, coxo, aleijado, tudo quanto é de moléstia o povo trazia, e Jesus saía curando todos eles. Enquanto Jesus estava curando, esta mulher estava servindo no serviço do lar. Meu irmão, nós precisamos entender, Jesus nos curou para serviço dele. A ideia que o texto transmite é: para que fomos curados? O porquê que somos curados? Porque existe uma cura instantânea. A partir do momento que alguém se encontra com Jesus, ele é curado. E note que existe na Bíblia Sagrada alguns contextos em dizer que existe muita ingratidão por alguns motivos. A Bíblia diz que eram 10 leprosos. Se encontram com Jesus, mestre, se quiser ele pode nos curar. Jesus disse: vai e mostra-te ao sacerdote. E no trajeto de ir mostrar ao sacerdote, eles ficaram curados. Sua pele voltou a ser o normal. E o texto vai dizer que dos 10 só voltou um, e ainda era um miserável.
esclarecer. Olha a conclusão, foram 10 e Jesus disse: nós procuramos 10, por que só um voltou? Existe muita ingratidão. Esse texto aqui me ensina, sabe o quê? Que Ele é o Deus que cura. O impossível Ele faz, mas o possível que eu consigo fazer, eu tenho a possibilidade de apresentar para Ele. Servir com ousadia, ser curado para servir a Jesus. Ele nessa noite está te perguntando: você quer servir ou quer continuar ainda esperando? Então Ele cura fisicamente, Ele cura emocionalmente e Ele cura espiritualmente. E quando isso vai nos trazer, ponha por gentileza aí, filho, Salmo 147, verso de número 3. Olha o que o salmista está dizendo: que Ele sara os quebrantados de coração. Aleluia. Mas sabe por que Ele sara? Porque alguém se quebrantou na presença dEle. Alguém que se quebranta, Ele cura. Aleluia. Ele cura. O Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 18, Jesus disse: olha, eu vim para curar os feridos, os quebrantados de coração. Aquele que se quebranta, Ele cura. Aquele que se quebranta, Ele cura. Jesus estava dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os contritos de coração. Há um texto sagrado que pouco se prega sobre ele. Evangelho segundo escreveu São Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha o conceito que Jesus está dizendo. Não existe convite melhor do que esse. Vinde a mim. Esta mulher não foi até Jesus pelo estado que ela estava, mas alguém leva ela até Jesus, lhe mostrando a sua situação, e Jesus vai, entende, porque Ele te conhece no micro, até nas tuas mínimos pensamentos. Ele te conhece, aquilo que você acha que ninguém está vendo, Ele entende e conhece, e está nessa noite dizendo: meu filho, qual é a situação que eu não posso fazer? Vinde a mim, todos que estás cansados. Isso é um convite magnífico, irmão. Jesus convida para estar com Ele. Vem para mim, vós que estás cansado. Isso fala de enfermidade da alma. O fardo pesado da vida tem te causado para baixo, mas Jesus está dizendo: vem para mim, meu filho, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso. Entende que a cura emocional, ela passa através do perdão de alguém que precisa perdoar. Note o texto de Efésios capítulo 4, põe aí, filho, por gentileza, verso de número 31. Olha o que Paulo está ensinando à igreja de Éfeso: toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada dentre vós. Verso 32. Antes, sede um para com os outros benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo Jesus. Maravilha! Tem muita gente doente dentro da igreja porque não perdoa, porque não libera o perdão, porque não aprendeu a amar, e estão amargurados. No céu não tem o lado A e o lado B. No céu só vão entrar os limpos e puros de coração. Pessoas que não perdoam é a mesma coisa. Deus está tomando uma dose de veneno esperando que você morra. Disse o reverendo Hernando Dias Lopes que quem não libera perdão é tomar uma dose de veneno e esperar que o outro morra. Então, as emoções, elas começam por aí. É simples coisa, irmãos. Precisa abrir mão dessa moléstia e deixar Jesus entrar na tua vida. Jesus cura, Jesus liberta, para a glória do nome dele. Olha a ideia que o texto nos dá.
é que o homem ferido, ele está moribundo, mas o homem sarado, ele nos dá a ideia de alguém que venceu as paixões, de alguém que venceu as enfermidades. O nome dele vai ser glorificado. Por gentileza, ponha Isaías capítulo 61. Nós vamos ler esse texto e vamos encerrar nessa noite, porque Ele é um Deus que cura. O Senhor Deus, pela sua bondade, Isaías capítulo 61, verso de número 1 ao verso 11, Deus está dando uma ordem para Israel magnífica. Deus está ordenando para Israel sair das mazelas, das dificuldades, das doenças da alma, das feridas que tem causado. Olha o que ele está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade dos cativos e a abertura de prisão dos presos. Verso 2: e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Verso de número 3: a ordenar acerca dos tristes. Aí ele começa. A ordem de Deus acerca dos tristes de Sião é que lhe derem glória. Glória a Deus! Tem muita gente, isso aqui eu aprendi hoje, pastor Alex, com esse texto, porque ele é magnífico. Tem muita gente que está triste e continua triste no meio do povo, e logo é visível. Mas olha o que Deus está dizendo acerca dos tristes de Israel: é que lhe dê glória. Em vez de cinza, coloca óleo. Há uma amplitude nesse texto magnífica. Sabe por quê? Porque ele está olhando para alguém que está moribundo, alguém que está dizendo eu estou fraco, alguém que está dizendo eu não posso, alguém que está dizendo eu não consigo, alguém que está dizendo eu não tenho capacidade. Aí Deus está dizendo: diga para os fracos, diga para os tristes de Sião, que em lugar de tristeza me dê glória. Me dê glória. Em lugar de glória, em vez de cinza, coloque óleo de gozo. Em vez de tristeza, vestes de louvor. Em vez de espírito angustiado, e a fim de que clamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Deus estava, através de Isaías, falando para uma nação que estava pós-cativeiro, desanimada. E Deus está dizendo: diga para os tristes, que em vez de ele estar, ó céus, ó lua, dê-me glória. Quer o recado, meu irmão? Quer o recado? Quer o recado? Quer o recado? Em vez de dizer, ó céus, ó lua, dê glória a Deus. Há feridas na alma que não é curada com palavra de pregador. Há feridas na alma que não é curada com o abraço do pastor. Há feridas na alma que não é curada se o teu líder te der oportunidade para você reger, para você cantar ou para solar. Há feridas na alma que não é a ferida que é preciso abrir a boca, sacudir o pó e adorar. Nessa noite Deus está chamando a minha atenção e está dizendo: meu filho, isso é para mim. Se você quiser pegar aí, pega. Porque eu trouxe foi um inchado, ó, só para mim. Eu estou puxando só para meus pés. Sabe o que ele está dizendo, meu filho? Em vez de estar se lamentando por aí pelos cantos, porque você não levanta a mão dizendo glória a Ele, exaltado seja Ele. Estou ferido, mas Ele está vivo. Estou acabado. Paulo disse: perseguido, humilhado, mas nunca desamparado. Ele não desampara. Ele está conosco para todo sempre, e o nome dele será glorificado. Em vez de cinza, em vez de tristeza, veste de louvor, irmão. Há feridas que precisam ser curadas através do louvor. Isso aqui é uma receita. Isso aqui Deus está dando uma receita para o progresso da igreja. Ele está dizendo: tenho medo de vós, pessoa triste. Mas olha o recado dele
está dizendo, diga para o triste que já escutou, vem a mim, ainda continua aí nos seus cantinhos dizendo, aqui tá bom, aqui ninguém me mexe, aqui eu sou desse jeito, eu não consigo mudar. Olha o que ele está dizendo, em vez, tem tristeza, troca essa tristeza por veste de louvor. Comece a louvar. Verso de número 4, olha o que ele diz. Põe o verso 4, filho. E edificarão, meu Jesus. Isso aqui é terrível. E edificarão os lugares antigamente assolados. Você está pensando que a edificação serão os fortes? É os tristes. Que agora eles serão obrigados, quando eles se alegrarem no Senhor com veste de louvor. Aí Deus começa a dizer, começaram a edificar os lugares antigamente assolados. Restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Verso de número 5, olha o que ele diz: e haverá estrangeiro que apacentarão vosso rebanho, e estranhos serão os vossos lavradores, vossos vinhadeiros. Verso de número 6, porém vós sereis chamados sacerdote do Senhor, e vos clamarão ministro do nosso Deus. Comereis a riqueza do gentil, e na sua glória vos glorificará. Sabe o que é isso? É Deus estabelecendo de novo o que era tristeza, tornou-se saúde e alegria para o povo, para que o seu nome seja glorificado. Verso de número 7, olha o que ele diz. Eu nem vou. Maravilha, aleluia. Isso aqui foi uma palavra que Deus me deu na tarde de hoje, eu lendo esse texto. Olha o que ele diz: em lugar da vossa vergonha terão. Você não entendeu isso aqui? Isso aqui era para dar glória, irmão. Isso aqui é promessa de restauração para alguém que precisa ser curado. Ele está dizendo, no lugar da tua vergonha, no lugar da tua vergonha, no lugar da tua vergonha, no lugar da tua, eu vou dizer até você adorar, no lugar da tua vergonha, no lugar da tua vergonha. Ele está dizendo, tendo para honra, tendo para honra, tendo para honra, tendo para honra. O Senhor é o Deus que dá força ao cansado, multiplica o vigor. Tem alguém triste no nosso mundo? Em lugar de tristeza, ele está dizendo, terá dupla honra, certo? Em lugar de afronta, exaltarei nas vossas partes. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Esse verso de número 7, senhores obreiros, isso aqui é uma exterminação. Deus estava exterminando a aflição de Israel de uma por toda, dizendo, vocês terão dupla honra. Possuirão e terão perpétua glória, alegria. Verso de número 8, olha o que ele diz: porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto, portanto firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com vós. Israel quebra a aliança, mas o Deus está dizendo, eu farei de novo. Glória a Deus. Talvez você chegou aqui nessa noite e lá no fundo do coração existem tristezas que têm te amargurado muito. São feridas que têm te deixado para baixo. Você tem falado para Deus, meu Deus, o que eu vou fazer? Estou entrando no meu declínio espiritual porque a ferida está grande. Mas olha Deus dizendo para você assim, olha, porque eu, o Senhor, eu amo o juízo. Odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Portanto agora firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com Deus.
Tem aliança nova para você. Verso 9, olha o que ele diz: e a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os descendentes do meio dos povos, todos quantos os ouvirem o conhecerão. Com descendência bendito do Senhor, não será mais desprezada. Tem um patrimônio, tem a herança e tem um Deus que vela por você. Verso de número 10, e ele encerra dizendo: regozijai-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com turbante sacerdotal, e a noiva que se enfeita com joia é a herança do Senhor no nosso meio. Ele tem roupa nova de alegria para a tua alma. Mulheres curadas para servir, homem curado para servir, jovem curado para servir, idosas e idosos, crianças e adolescentes curados para servir, obreiros curados para servir, porque não vai só para lá, começa daqui de cima. Pastores curados para servir, precisamos estar curados para poder servir o reino e fazer a vontade de Deus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a tua alma sobre ti, dê misericórdia de ti e te dê a paz. A minha alma está